Fala pessoal, mais uma vez estamos de volta. Pais e filhos para você, de nós para você, com muito carinho. Um capítulo muito especial que a gente vai gravar hoje com um cara que eu admiro muito. E lembrando a vocês e agradecendo porque a gente encerrou o primeiro ciclo de 6 meses de Pais e Filhos. E essa será a primeira, ou seja, a próxima entrevista já do segundo semestre. Estou aqui com nada mais, nada menos um cara desbravador das quebradas, pretão como eu, periférico como eu, ou pretão como nós e periférico como nós, e na verdade igual a todos nós, porque essa definição de pretão é uma intimidade que tenho eu com ele e ele comigo, e eu com nós pretões aí do mundão afora, e que não nos difere dos brancos, que também são nossos irmãos, e é assim que gostamos de ser enxergados por eles também. Rapaziada, não me alongando muito, esse cara aqui foi ouvidor das polícias de São Paulo. Você tem noção que é ser ouvidor das polícias de São Paulo, principalmente nos momentos mais críticos que vivemos e que estamos vivendo, com modelos de governos que nos deixam um pouco na dúvida de qual a representatividade que o Estado tem nas nossas vidas, na nossa segurança, no nosso futuro e no futuro dos nossos jovens, dos nossos filhos, né? Afinal de contas, nós estamos aqui falando de pais e filhos. Então, como dizia minha avó e dizem os antigos, né? Senta que lá vem história e história boa. Claudinho, uma honra recebê-lo, meu irmão. Satisfação. Obrigado por ter aceito o convite. É sempre bom e uma honra estar na sua frente, meu parceiro, e estou todo curioso para ouvir. Depois de você ter cursado, né, a sua graduação em professor de educação física, graduado em educação física, sim, e de repente, pela sua militância, por todo o trabalho que você faz, que isso você não vai conseguir saber aqui, pessoal, você vai ter que pesquisar muito sobre a vida do Claudinho, nessa sua militância, nessa sua trajetória, e também aproveito para lhe agradecer a grande oportunidade que você me deu de poder conhecer o nosso presidente, Luiz Inácio Lula da Silva, pessoalmente, tocá-lo na sua mão, trocar algumas palavras, trocar a minha obra, deixei meu livro para ele, e saiba que aquele dia foi muito especial para mim e você me proporcionou um dos maiores presentes na minha vida. Que bom. Tá bom? Que é a energia daquele cara, independente de partido ou não. Eu sempre disse que tenho grande admiração pelo presidente Lula, porque ele é um igual a nós e chegou no cargo máximo do nosso país. É isso. E independente das pessoas que gostam ou não, ou que pensam ou não, só queria deixar uma mensagem sobre isso também. Há de se admirar, porque de onde ele veio para ter o cargo máximo do nosso país é de uma importância muito grande. E se você não admirar a história desse cara, vamos dizer assim, colocando num termo bem popular, você principalmente que é abastado, você não vai respeitar e saber admirar a história dos seus antepassados, dos seus avós, dos seus pais, que lhe deixaram um bom legado que te dá um conforto. Então, se você respeita seus pais e seus antepassados pela história que lhe dá o conforto de hoje, você tem que respeitar a história de Luiz Inácio Lula da Silva, que veio lá do Nordeste, Garanhuns, né? Sertão de Garanhuns. Sertão de Garanhuns. É. E se tornou presidente da República pela 3ª vez. O restante que está acontecendo para mim não me importa. O que me importa é a história, superação. Isso me move, isso me motiva. E é o que a gente quer passar para você aqui no Pais e Filhos, é histórias que motivam, que inspiram. E eu tô doido para ouvir o Claudinho, porque a história dele com certeza motiva e inspira. Satisfação. Diz aí, meu ouvidor popular agora. Ouvidor popular. As pessoas ainda procuram a gente, né, para poder falar sobre o trabalho que a gente faz na ouvidoria, pedir algum auxílio, pedir algum caminho, né, para poder encaminhar suas demandas, e a gente tem feito aí, desde a pessoa mais simples que mora numa quebrada longínqua aí do estado de São Paulo, até advogados mesmo nos procuram para poder pedir informação, pedir apoio, pedir encaminhamento de demanda. Então, agora a gente é ouvidor popular. O seu legado é muito forte, né? Obrigado. Você ficou por 2 anos, né, Claudinho? 2 anos ouvidor da Polícia do Estado de São Paulo, e as pessoas acham que essa foi a missão mais difícil da minha vida,
Mas a gente vai discutir aqui, você vai ver que... Eu acompanhei muita coisa sua, muito debate, muita luta em prol à sociedade, né? Nesse meio fio, né? Ou nesse fio da navalha, podemos dizer assim, que é ali, né? o equilíbrio que é entre a polícia como um todo, o mal policial, o bom policial, a sociedade como um todo, o mau cidadão da sociedade, o bom cidadão da sociedade. Mas aí, nesse equilíbrio, falando do mau cidadão da sociedade, ou que está no momento de mau cidadão na sociedade, não dá o direito ao Estado de fazer o que bem entender contra essa pessoa. Não. Ninguém está amparado, né? Legalmente, para te destratar, para te agredir ou até para te matar, né? Ninguém está amparado legalmente. Não se comete um crime para corrigir um outro crime. Exatamente, exatamente. Então, a gente teve nesse... Eu costumo dizer que o nosso período na ouvidoria foi um período de dias tensos e intensos. Quando eu fiz 1 ano na ouvidoria, eu tinha a impressão que eu tinha 5 anos lá, né? E foram dias tensos e intensos. Mas as pessoas costumam, como eu disse para vocês, as pessoas costumam dizer que, nossa, mas é difícil. De fato, sim, é difícil fazer esse trabalho, né? Ser ouvidor da polícia não é um trabalho simples, é muita pressão, pressão da polícia, pressão da sociedade, pressão dos meios de comunicação, pressão do próprio governo, muita pressão, tem pressão de todos os lados, né? Mas a vida que a gente teve não foi uma vida fácil. A gente não chegou ali com facilidade, né? Então eu costumo dizer que é o seguinte, que tá bom, não é fácil ser ouvidor da polícia, mas chegar até ali também não foi fácil também, sabe? A vida sempre foi muito difícil. Então isso também me dá uma certa cancha, né? Para chegar no cargo de ouvidor da polícia e conseguir desenrolar. Né, conseguir dar conta do recado, conseguir dar conta dos compromissos históricos que a gente construiu ao longo da vida, ao longo da nossa trajetória, e dar resposta, né, para as pessoas, especialmente os cidadãos e as cidadãs, né, do nosso estado, que querem sim polícia, querem sim segurança pública, mas querem uma segurança pública cidadã, que te proteja efetivamente, que te respeite, que valorize a vida, porque assim... A tiazinha ela não quer ser assaltada no ponto de ônibus, né? Não quer ter o celular roubado no ponto de ônibus. Mas ela também não quer que a polícia chegue e mate aquele jovem que foi lá assaltar ela, né? O que ela quer é que a polícia tome medidas que façam com que aquele jovem não tenha a oportunidade de fazer aquilo. Que à medida que você percebe que o lugar está policiado, que tem segurança naquele lugar, você que comete crime, a pessoa que comete crime, ela vai perceber que não tem chance. E ali não tem futuro. Se não tem futuro, ela vai procurar o que fazer. Então, o que aquela tiazinha quer não é ver aquele menino morto. O que ela quer é que aquele menino não a roube, né? Mas que ele tenha outras oportunidades na vida dele. E que seja reencaminhado. Seja reencaminhado. Né? Pro lugar seja certo. redefinida a trajetória de vida dele. Né? Então... Ele já está, por si próprio, já está indo numa rota de colisão. Não é promover para ele o choque. Exatamente. Né? Inclusive porque a mão do Estado... ela é muito mais pesada, forte, né? Muito mais forte. Então, é isso. A gente tentou fazer um trabalho equilibrado. Tenho certeza que fizemos um trabalho equilibrado, né? Defendendo sempre a maioria das pessoas, que é a população. Mas, defendendo Claudinho, também... antes da gente mergulhar nesse universo da profissão e de toda essa loucura que você viveu e que estamos curiosos em saber, eu quero voltar lá na sua infância. Vamos no seu alicerce. Vambora. Que as pessoas às vezes têm que entender. O alicerce de quem somos hoje foi a nossa infância. Como é que foi cavado esse alicerce lá? Me conta desde quando você se entende por gente, como foi sua criação, a sua trajetória ali, garoto, gostava de futebol ou não, escola, primeira namorada, amores, paixões. Muito louco. E até chegar nessa, né, o perrengue das quebradas, que é muito natural, como se transformou e como se redesenhou a quebrada até hoje e como está a situação dos jovens, porque quando a gente fala, eu tenho 52 anos, vou fazer, você 48 anos, a gente já começa a enxergar a garotada como filho, indiretamente, porque a preocupação que a gente tem é a preocupação de pai. Então, frente a tudo aquilo que passou, como é que está a quebrada hoje, a partir da sua história, irmão? Então, Ângelo, eu sou 5º de 7 filhos, né? A minha mãe, a Dona Mariana, ela teve 7 filhos. Ela teve 4 meninas antes de mim, eu sou o 5º, sou o primeiro homem dos 7, né? E aí depois de mim, então, primeiro foi a Ana Cláudia, tudo com Cláudio, tá? Se prepare.
Ana Cláudia. A segunda foi a Claudimara. A terceira foi a Rose Cláudia. A quarta foi a Cláudia. E o quinto sou eu, Cláudio. Aí ela cansou de Cláudio. Me deu uma curiosidade, por que Cláudio? Sinceramente, eu não sei. Não sabe, não descobriu isso? Não Pesquisa. Eu não descobri. Não, mas a gente pergunta, também não consegue não sabe. explicar. Gosto. É gosto. Então foi Ana Cláudia, Claudimara, mas é lindo, hein? Cláudia, Cláudio. Muito bonito isso. Só que quando chegou em mim, ela cansou de Cláudia. Aí a minha próxima irmã é a Ilza Mara, e o meu irmão chama Fabiano. Então eu sou o quinto dessa turma, né? E eu sou o primeiro homem dessa turma. O último dos Cláudios. O último dos Cláudios. Não, mas sabe que como o meu pai sonhava ter um filho homem, só vinha menina, quando eu nasci me colocaram Cláudio Aparecido. Apareceu o homem, Apareceu o homem. Então eu sou o Cláudio Aparecido. Cláudio Aparecido. E aí eu sou o quinto de 7, né? É uma família historicamente liderada por mulheres, né? A minha avó teve 2 casais, teve minha mãe, minha tia e meus 2 tios. Ela criou também os filhos dela sozinha. E a minha mãe, quando ela estava grávida do meu irmão, do 7º filho, meu pai abandonou a minha mãe. Então, a minha mãe teve que fazer uma opção. Minha mãe é uma mulher negra, né? Minha mãe, graças a Deus, está com a gente ainda. É uma mulher negra e ela é semi-analfabeta. Trabalhava de operária nas fábricas, né? Em metalurgia e tal. E aí ela teve que fazer uma opção. Ou ela cuidava dos filhos ou ela trabalhava. Porque com 7 filhos, né? Como que você trabalha? Ainda mais naquela condição que ela estava, quando meu pai abandonou, ela estava grávida ainda. Então, ela teve que fazer uma opção. Ou ela cuidava dos filhos ou ela trabalhava. Aí ela fez a opção de trabalhar, porque precisava de sustento para esses 7 filhos. E aí pediu para minha avó, que morava no Espírito Santo, em Vitória, né? Que cuidasse da gente. Então, todos os filhos da minha mãe foram para Vitória, no Espírito Santo. Lá em Vitória, no Espírito Santo, a gente morava... Vocês saem de São Paulo para Vitória do Espírito Santo? Para Vitória do Espírito Santo. Todas as crianças. Qual lugar de São Paulo? A gente, na Zona Sul, aqui, no Jardim Monte Azul. Jardim Monte Azul. Jardim Monte Azul. Minha mãe morou um período no Crispim, lá em Tapicerica da Serra, mas depois a gente veio para a Zona Sul e ficamos aqui na Zona Sul. Certo. E meu pai abandonou, definitivamente, ele nunca mais voltou. Então, a minha mãe mandou a gente para Vitória, no Espírito Santo. Aí lá em Vitória, a gente morava no bairro da Penha, no morro do bairro da Penha. A gente morava na penúltima casa do morro. Então, eram 365 degraus para chegar em casa. Então, a gente fazia esse trajeto no mínimo 2 vezes por dia, descer e subir. Por quê? Por causa da escola. Então, pelo menos duas vezes por dia, a gente descia 365 degraus e subia 365 degraus. Só que a minha mãe mandava uma média de um salário mínimo, né, para a gente viver lá. E esse salário mínimo ele não era suficiente. Juntando o que a minha mãe mandava com o salário mínimo que a minha avó recebia, não era suficiente para a gente sobreviver. Então, o que acontecia? A gente teve que abrir mão de muita coisa. A minha avó não tinha energia em casa, porque ela não aguentava pagar a conta de luz. Então, a luz era lamparina. Minha avó era evangélica, daquelas evangélicas rígidas, de igrejas com doutrinas muito rígidas. Televisão já não tinha em casa. Então, a gente vivia à luz de lamparina. E, para cozinhar, minha avó também não comprava gás, que gás também era uma coisa inalcançável. Caro. Aí a gente cozinhava no fogão a lenha. Minha avó fazia fogãozinho a lenha, a gente cozinhava no fogão a lenha. Então, isso fazia com que a gente tinha que, sei lá, pelo menos 1, 2 vezes por semana, sair do morro e percorrer 4, 5, 6 quilômetros para os bairros que estavam se desenvolvendo naquele período, subindo prédios e etc., para pegar restos de madeira das obras, fazer fechos de lenha e sair indo para casa para poder ter madeira para queimar no fogão. Uhum. Então, a gente aprendeu a fazer rodilha, a gente carregava fecho de lenha. Então, era minha avó. A minha avó tinha 1,30 m, 1,40 m de altura, pequenininha. O nome dela era Alexandrina, mas o apelido dela era Dona Nenzinha. Todo mundo no morro chamava ela de Dona Nenzinha. Dona Nenzinha. Dona Nenzinha. Que ela era pequenininha, de nenenzinha. Uhum. Então era minha avó pequenininha na frente e aquele bando de crianças atrás dela ali, cada um com um fechinho de lenha, né? E, tipo então, umas formiguinhas subindo no morro. Umas formiguinhas subindo no morro, exatamente, era isso. E
lá no morro também não subia água, onde a gente morava, era muito alto, a água não chegava, não tinha força, não chegava. A gente também descia para poder carregar água, balde d'água na cabeça, rodilha, do mesmo jeito. Lata d'água. Às vezes lata, aquelas latas de óleo, né? Minha avó cortava, fazia ali uma forma de pegar, colocava um toquinho ali pra gente poder pegar. A gente pegava, subia na cabeça. Você tá falando, eu tô viajando na minha infância aqui, mesma coisa. Morro acima. Então a nossa vida foi muito dura, né? Por isso que eu digo que a ouvidoria foi difícil, foi dura, mas a vida foi dura também, né? Você já estava, vamos dizer, calejado. Calejado. Então, isso fez com que eu, por exemplo, morar num lar dirigido por mulheres, né? Todas as minhas referências anteriores eram mulheres, porque, como eu disse, eu sou o quinto, mas as 4 anteriores eram mulheres. Aqui em São Paulo, minha mãe, mulher. Lá no Espírito Santo, minha avó, mulher. Então, com 7 anos de idade, eu sabia fazer comida. Porque minhas referências. Isso foi te dando sensibilidade, Foi me dando sensibilidade. Vivendo com mulheres, respeitando mulheres, sabendo a posição das mulheres como lideranças dentro de casa, que foi muito do que você se deparou, que eu vi as notícias e as coisas que aconteciam. Mães, solos, sofridas, assim como foi na sua infância, perdendo filhos para essa guerra. Exatamente. Então você conseguia entender através do seu sofrimento o que levou o jovem a cometer certas coisas que o Estado não soube como lidar. E é muito louco que, em muitos aspectos, aquelas vidas se entrelaçavam com a minha também. Porque o que acontece? Essa vida muito dura no morro, lá em Vitória, longe da mãe, o pai praticamente não existia na nossa vida, né? Fez com que a gente tivesse muita falta de muita coisa, sabe? De um lar estruturado, efetivamente, e essas coisas mais. E aí, uma presença masculina. Uma presença masculina que pudesse dar suporte, né? Dar suporte, colaborar ali para proteger e tal. Prover também, muitas vezes prover, porque nem sempre a mulher consegue prover e tal, tem dificuldade. Consegue prover, mas com muito mais dificuldade do que o homem. Muito mais dificuldade que o homem. Perfeito. Né? Então, o que aconteceu? Quando eu acabei indo para a escola com 8 anos de idade, o primeiro ano, eu entrei na primeira série com 8 anos de idade. E com 9 anos de idade, 9 para 10 anos de idade, eu fugi de casa. Minha avó era muito dura, minha avó... E era uma estratégia que ela tinha para poder controlar, né? Porque era muita criança para ela cuidar, né? Eram 7 crianças, né? E ela idosa... E no meio de toda aquela dificuldade, né? Exatamente. Então ela era muito rígida e tal. E aí um dia eu aprontei uma na escola, minha avó me deu uma surra, eu fugi de casa. Fui morar na rua. Seu momento de rebeldia. Meu momento de rebeldia. Fui eu e um vizinho, o Osmar. E aí nós fomos morar na rua. Traçaram um plano sensacional e foram morar na rua. Fomos morar na rua. Aí a gente circulava muito a cidade toda de Vitória, às vezes ia para Vila Velha, às vezes a gente não ia muito para Cariacica, Cariacica era muito mais pobre que Vitória, então não valia a pena ir para Cariacica, porque a gente tinha vida de andarilho. Então para nós valia a pena o quê? A orla de Vitória, ficar pedindo ali, né? As praias, Vila Velha também tinha muita praia, etc. E Cariacica era uma cidade que não tinha praia. Então a gente rodava muito Vitória e Vila Velha tinha também o Convento da Penha, porque a padroeira do estado do Espírito Santo é Nossa Senhora da Penha, e tinha um convento da Penha que ficava no alto de um morro lá, e atraía muitos turistas, né? E tem a fábrica da Garoa também, então a gente ficava entre Vitória e Vila Velha. E a vida era pedir para poder sobreviver, pedir para comer, pedir para poder ter uma condição Quanto tempo? Mínima ali. Eu avalio que eu devo ter ficado um ano e meio na rua. Vem cá, qual a idade? 10 anos de idade. 10 anos de idade? 10 anos de idade. Né? Caiu pro mundo, você e seu amigo? Aham. Só que ele voltou e eu continuei. E você continuou? Eu continuei sozinho. Cara, me conta como é um garoto sozinho, sem amparo nenhum, viver na rua com 10 anos de idade. Eu amava. Eu amava porque... Era o sonho de liberdade? Liberdade, era isso, liberdade. Você dormia a hora que você queria, você acordava a hora que você queria, você fazia o que você queria. Mas você não tinha um teto, você não tinha um conforto, como era isso? Não tinha conforto. Você andava muito, então quando você dormia de verdade, era uma pedra no chão. Desmaiava, né? E eu tomava banho, a rodoviária de Vitória, ela é banhada pelo Rio Doce, né? Ali é a região do Vale do Rio Doce. Era banhada pelo Rio Doce. Eu tomava banho ali por baixo da rodoviária de Vitória, que era dentro da água, né? Então eu chegava, ia pelo cantinho, descia lá,
tomava banho ali na água doce do Rio Doce e às vezes dormia na rodoviária quando permitiam, porque tinha períodos que a segurança era muito rígida, não deixava a gente descansar por ali, mas muitas vezes eu dormia em costas, porque Vitória é uma cidade de muitos morros, né? E esses são morros rochosos, tem muitas rochas. Então, como é uma cidade muito quente, litorânea, no período da noite, quando cai a noite, esses pés de morro ficam muito quentes. Então, eles ficam aconchegantes. Eu, vira e mexe, conseguia, descolava uma coberta, deitava e dormia. Muitas vezes eu acordava sem a coberta, porque algum morador passou, algum morador de rua também. Passou, viu ali a oportunidade de tomar minha coberta, tomou minha coberta, eu nem vi a coberta embora. Lei da sobrevivência. Lei da sobrevivência. Então, eu vivi nesse período. E aí, uma certa ocasião, né, na rodoviária de Vitória, eu andava sozinho, porque o Osmar já tinha ido embora, uns 3 ou 4 meninos também de rua, igual eu, juntaram e tomaram um dinheirinho que eu tinha conseguido ganhar naquele dia. Tomaram meu dinheirinho. E aí eu fui até o posto policial para pedir ajuda pro policial. Quando o policial olhou para trás e viu que tratava-se de uma criança em situação de rua, ele olhou para mim e fez assim, não me enche o saco. Aí eu xinguei ele, mandei ele para um lugar que ninguém gostaria de ir. Que ele merecia naquele momento. Ele merecia, mas ninguém gostaria de ir. E aí, cara, saí andando. Quando eu saí andando, não dou 10 passos, eu olho para trás, mas parecia que tinha o pior bandido do Espírito Santo, o mais procurado, estava ali naquele lugar, que fechou de polícia e aí eles me apreenderam. Naquela época não existia Estatuto da Criança e do Adolescente, ainda era Código do Menor. Então eu fui apreendido, era um final de semana, eu lembro que era um final de semana porque estava tudo meio fechado assim, a cidade estava meio erma, né? Aí me levaram na sede do Juizado de Menores, que ficava... Tinha um Juizado de Menor na rodoviária, mas era final de semana, não estava funcionando. Me levaram numa outra sede, que fica ali na região central mesmo de Vitória, também não conseguiu. E aí eles pegaram e me levaram diretamente para a FESBEM, que era a Fundação Espírito Santense para o Bem-Estar do Menor, lá em Cariacica. E aí eu fiquei lá um período. Esse período que eu fiquei lá, eles conseguiram localizar minha família, né? Localizaram minha avó. Ficou detido por vadiagem... Que eram os artigos da época, né? Isso era nos anos 80, né? 80 para 90. Exatamente. 85, 86, talvez um pouquinho depois ali, 88. Por aí, 85, 86. Eu sou de 76, 10 eu tinha anos. uns 10, 11 anos, 87, por ali. Só que é o seguinte, se fosse hoje, nem detido eu ficaria, porque aquela época era Código do Menor, Estatuto da Criança e do Adolescente, não apreende ninguém com menos de 14 anos, se eu não me engano, ou com menos de 12. Né? Então, eu acabei ficando lá na fundação, né? Fundação Espírito Santense para o Bem-Estar do Menor, e aí eles localizaram minha família. Quando localizaram minha família, entenderam qual que era a circunstância, né? Que eu era um menino em situação de rua, que eu tinha fugido de casa, então eu era problemático, vivia com uma senhora idosa que tinha outras 6 crianças que ela cuidava, e aí fizeram contato com a minha mãe em São Paulo. E aí o juiz da infância, né, e juventude obrigou a minha mãe a me trazer para São Paulo. Aí ele determinou, né, ele baixou uma determinação dizendo que a minha mãe tinha que me trazer para São Paulo. Só que eles me ofereceram, quando eles localizaram minha família e fizeram contato com a minha mãe, eles me ofereceram a possibilidade de eu ir para casa, de eu aguardar a minha mãe me buscar em São Paulo, em Vitória, na minha casa lá no Morro do Bairro da Penha. E eu não quis, porque eu falei pros educadores lá, falei assim, se eu voltar para casa eu vou para a rua de novo, porque eu amo a rua. Então eu acabei... A rua era melhor do que... A rua tinha muito mais perspectiva para mim, né? Para quem passava fome em casa e comia bem na rua, né? Na rua desbravava, Na rua desbravava. No caso eu não consigo desbravar, depende da minha avó. Depende da minha avó. Ela colocava limites porque na intenção de te proteger, acabava te limitando. Exatamente. E você já era um garotinho corajoso. E aí eu optei por aguardar a minha mãe me buscar na fundação. Fiquei na fundação. E aí eu fiquei lá até que minha mãe me buscou, pediu pro meu cunhado, que morava aqui em São Paulo. Essa altura minha irmã mais velha já tinha casado. E aí o meu cunhado, o João, foi lá em Vitória, com autorização da minha mãe, me pegou e me trouxe para São Paulo. E em São Paulo a vida também não era fácil. A gente achava que... É que assim, São Paulo sempre foi, para quem não está em São Paulo,
um lugar de oportunidade, um lugar onde as pessoas têm mais dinheiro, né? A terra prometida. A terra prometida. Então, quando eu cheguei em São Paulo, que eu percebi que não era nada disso, isso também me deu um choque, né? Pô, te decepcionou, falou, a gente quer vir para São Paulo, mas São Paulo só mudei de lugar, o problema é o mesmo. A dificuldade é a mesma. A fome tá aí, a dificuldade. Barraco de madeira igual era em Vitória, um pouquinho melhor do ponto de vista de uma oferta melhor de transporte, escola, etc. Mas as dificuldades é a mesma, chão de terra, né? A favela que eu... embora é uma metrópole, mas é uma metrópole que tinha sua região sofrida ainda. Também, né? também. Até né? hoje. Minha mãe não era rica em São Paulo, né? Minha mãe era uma trabalhadora como outra pessoa qualquer. E aí eu vim para São Paulo, e em São Paulo, morando com a minha mãe, eu também fui para a rua. Só que eu não fui morar na rua. Em São Paulo, o que eu fiz? Eu vi as dificuldades, vi que não tinha muito para onde correr. Aí eu fui para feira com os amigos também, carregar sacola em feira. Então você carregava o sacola da senhorinha na feira, o carrinho dela e tal, chegava lá e te dava uma caixinha, R$2, R$3. Se você carregasse, sei lá, 10 sacolas numa feira, você ganhava 30, R$20, já era uma ferinha ali, eu né? sou da época do carreto, fazia carreto. Carreto. A gente fez de carrinho de rolemã e levava. A gente começava na mão. Depois que a gente conseguiu uma graninha, comprava as rolemã, fez o carrinho. Ia nas oficinas, né? Que a rolemã você compra na oficina. Já empreendeu, né? Exatamente. Aí você faz um carrinho. Aí os caras enfeitavam os carrinhos, tinha o carrinho, né? já era cabuloso, né? Colocava uma sainha ali na roda, ficava lindão. Da Volks, da Ford, Então, caixinha para colocar o dinheiro, o cara que tinha o carrinho era o cara evoluído. Era evoluído, é verdade. Nós era no braço mesmo. Mas depois eu aprendi a cuidar de carro, flanelinha, né? Cuidar de carro. Até que um dia, um outro amigo aqui em São Paulo também, chamado Divino, teve uma brilhante ideia. Vamos montar uma caixa de engraxar sapato. Falei, puta, e como que é isso? Não, é muito fácil. Você pega uma madeira aqui, ó. Aí você põe 2 tábuas, você prega de um lado, prega do outro, você abriu aqui, só põe outra tábua aqui no fundo, você fechou a caixa. Você faz uma base para ela embaixo, para poder as coisas não vazarem, e aqui em cima você põe e nesse lugar que você pôs uma madeirinha aqui, ó, você põe um lugar pro cara pôr o pé. Falei, puta, que sacada, tá feita a caixa de engraxar sapato. Aí fizemos, eu e ele, e fomos engraxar sapato. Ele também abandonou a graxa, e eu continuei fazendo. Aí fiquei fazendo isso aí, engraxando sapato, acho que por uns 7, 8 anos da minha vida. Eu era novinho, engraxate. Até que um dia, eu engraxava, você foi engraxate qual região de São Paulo? Santo Amaro. Eu engraxava sapato, eu engraxava sapato, eu começava na 11ª, na delegacia ali em Santo Amaro, no 11DP, descia pela Rua da Hípica, entrava na Vila Cruzeiro, Chácara Santo Antônio, subia, saía lá em cima, perto do Borba Gato, ia até o Brooklyn. Aí no Brooklyn eu entrava na Avenida Morumbi, um trechinho, voltava. Você tinha Barão tudo mapeado. Triunfo, tudo mapeado. Com horário e tudo. Com horário de pico. Exatamente. Aí eu ia em banco, em agência bancária, entrava em agência bancária, era um sufoco para entrar por cada porta. Você tá com a caixa de engraxar sapato lá dentro, tem lata e tal. Então tem produto metalizado. Mas a gente ia. Eu engraxava no Banco Noroeste, engraxava no Banco Bradesco, no Banco Sudameris. E essa coisa do engraxate, você acaba pegando o carisma das pessoas, né? Exatamente, porque é um trabalhador, é uma criança que tá buscando... E o sapato é o cartão de visita do executivo, né? Exatamente. Então eu comecei a engraxar sapato. Aí fui engraxar sapato, com o tempo construí essa clientela, e aí eu escolhi um lugar para guardar minha caixa, eu já não precisava levar para casa mais. Porque, levar para casa, pegar o busão com a caixa, às vezes pegar o busão no horário de pico lotado, com aquele negócio, aquele trambolho ali, atrapalhava, pegava nas pessoas, às vezes machucava, né, dependendo da forma como você traz, machuca e tal. Aí eu consegui um lugar para guardar a caixa, que foi lá no Salão do Jô, no Jô Black Power em Santa Amaro. Naquela época, os salões Black Power eram Era febre. Era febre, porque tinha uns baile black, Jackson né? 5, né? Exatamente. Cabelo black. James Brown. Calça de boca de sino e o... Tinha os grupos, né? Lá na Zona Sul tinha o Bossa 1, mas tinha os bailes da Cascata, Chic Show e tal. Eu me lembro bem você falando até deixo um abraço pro João, meu amigo. João, Levi, Lei, Davi. Esses irmãos, eles tinham um salão nesse estilo também, na rua da escola que eu estudava. Era o Black Power também, e era lotado o salão dos caras. Os caras fizeram história. Aí o João me conheceu e eu passava muito lá no salão, porque quando eu voltava
do Brooklyn, né? Eu vinha sempre pela Avenida Santa Amaro, Adolfo Pinheiro, que era o trecho que tinha os bares, porque na parte da tarde a gente pegava o povo nos bar. O povo ia lá tomar uma cervejinha, tomar um gorozinho, a gente pegava e ia engraxando sapato. Aí terminava sempre lá na Antônio Bento de novo, que é ali perto da Paradisíaca da Anchieta, e pegava o salão fechando. Aí até que eu consegui fazer uma amizade com o Jô autorizou eu guardar minha caixa lá, eu guardava minha caixa lá. Então todo dia eu vinha de busão normal para Santo Amaro, passava por baixo, lógico, da catraca. As catracas, naquela época, você passava por baixo, né? Tinha cobrador, você passava, não era catraca eletrônica, né? Passava por baixo, e aí pegava minha caixa no Jô e descia. Aí fazia a delegacia, depois caía para dentro da Chácara Santo Antônio de novo e ia até o Brooklyn. E curiosamente, o Jô é meu amigo. O Jô continuou com o salão lá em Santo Amaro. Eu corto cabelo lá com ele, sempre tô indo lá. O Jô é meu... quase um pai, né? Porque me conheceu criança, tem algo em torno de... Com certeza te deu muitos bons conselhos. Tem uns 35 anos que eu conheço o Jô, um pouco mais. E deu muitos bons conselhos, sempre foi uma pessoa muito próxima, assim, sabe? Até mandar um beijo pro Jô. Satisfação, aí, Jô Black Power. Jô Black Power. Seu José de Santa Amaro. O nome dele é José. Isso é muito bom, né? Seu José de Santa Amaro, Virou um grande amigo, corta o cabelo do meu filho hoje, é nosso amigo. E aí, esse era o meu rolê, assim, sabe? Até que um dia, eu conheci um cara, olha que loucura, eu conheci um cara engraxando sapato e a minha graxa era R$1. Naquela época, tinha acabado de entrar o real, né? Era R$1. Na verdade, era um URV. Um RV. Um URV. E o cara me deu 50. Ele tava no bar lá também, bebendo e tal. Pô, engraxou o sapato do cara, o cara na hora de me pagar... 50 URV. 50 URV. Me deu uma notona de 50. Toma. Falei, esse cara... Um frango boa, na época era 50 centavos de URV. Por aí. Então foi uma boa grana, eu lembro que... Uma boa grana. Aí ele me deu o URV foi o símbolo do frango, né? Ele me deu esse 50 e me deu um cartão dele e falou assim, ó, passa na minha empresa que eu vou fazer todo mundo lá engraxar o sapato com você. Falei, beleza, guardei o cartão, o capitão Otávio Machado 207. Aí comecei a ir, né, nos outros dias durante o dia, corria lá na empresa dele. Aí comecei a engraxar o sapato dele, comecei a engraxar o sapato do pai dele. O pai dele gostava de sapato bem engraxadinho. Eles traziam a sacola de sapato de casa para poder engraxar uma quantidade e tal. Puta, aí já tudo pronto. Já fiz mais um cliente, né? Mais um cliente, uma clientela ali e etc e tal. E em 94, eu estava para completar 18 anos e naquela época tinha coisa do exército. Você lembra disso? Lembro. Todo mundo tinha medo de ir pro exército, tinha que se alistar e tinha medo de ir pro exército e tal. E só não ia pro exército, a gente sabia que não ia pro exército. Era o cara que era rimo de família. Isso. E comprovava que era rimo de família, né? Filho único. Filho único e tal. Que era o meu caso. Meu irmão estava em Vitória ainda, eu era o único homem da família. Aí eu peguei e falei para ele, esse cara era lituano, Rimantas, o nome dele. Ô, Rimantas, eu vou parar de engraxar sapato, que eu vou fazer 18 anos esse ano, e eu... Vou ter que me alistar. Eu tenho que me alistar, então eu quero arrumar um emprego fixo, com carteira registrada e tal, porque eu não quero ir para o exército, eu quero trabalhar. Aí ele pegou e falou assim, vem trabalhar com a gente. Como assim? Não, vem trabalhar com a gente, ó. Você vem trabalhar com a gente... eu só posso pagar um salário mínimo, mas você vai ter carteira registrada, você vai ter ticket, plano de saúde, todos os benefícios. Todos os benefícios. E a única coisa que eu vou exigir de você é que você volte a estudar. Tinha parado na 3ª série. Aí eu falei, tá bom. Aí fui lá, em abril de 94, carteirinha registrada. Aí procurei uma escola para fazer EJA. Achei uma escola lá no Parque Regina, fiz um teste no EJA e consegui entrar na 5ª série. Eu tinha parado no 3º. Consegui entrar na 5ª série. Mas também na rua eu lia muito. Eu era sedento por leitura. Eu lia muito, parava em banca de revista, fiz amizade com vários donos de banca. Embora na rua tem que ser esperto. Exatamente. A sagacidade, né? Exatamente. Eu lia bastante, lia demais. E então, quando eu comecei a trabalhar lá, eles foram, o seu Jonas, que era o pai do Rimantas, o seu Jonas era cônsul da Lituânia. E naquela época as empresas tinham aqueles bloquinhos de depara, né? Aquelas mensagens internas, né? A gente chama de memorando. Sei. Os memorandos internos. Então você fazia um memorando, às vezes tinha que mandar uma mensagem pro seu Jonas, eu pegava lá, seu Jonas, tal. Quando ele viu minha letra, ele, putz, esse cara tem uma letra bonita. Cara,
até então um menino de rua, engraxate, Com né? a caligrafia boa? Correta? Terceiro ano, terceira série e tal, com a caligrafia corretinha, letra bonita, bem feita e tal. Aí ele começou a gostar de mim, assim, eu comecei a ter oportunidade na empresa. Então ali eu fui office boy, depois eu fui fotoliteiro, porque era uma empresa de brindes, né? Uhum. Fazia canetas, a empresa de canetas, empresa amazonense de canetas. Fui fotoliteiro ali e fui crescendo até auxiliar administrativo, que naquela época ninguém era auxiliar administrativo, né? Auxiliar administrativo era o cargo. Era o cargo. Era o cargo. E Era dali... o operador de fotolito, né? Operador de fotolito. Eu lembro que passava procurando emprego, falava, preciso de operador de fotolito. Câmera escura, né? Uhum. Câmera escura, você tem que fotografar. Quanto maior a arte, melhor para você fotografar, que ele sai mais bem acabadinho quando você reduz ele lá para caber no corpo da caneta. Um negócio bem bacana, né? E aí depois eu recebi um convite para ir trabalhar no escritório de advocacia da esposa do Sr. Jonas, porque o Sr. Jonas começou a me elogiar muito. O Cláudio é muito inteligente e etc. e tal, começou a me elogiar demais. Aí eu fui trabalhar no escritório da doutora Rita Martins. Aí lá, o trampo já era um trampo mais executivo, tinha que andar de terno, e eu acompanhava processo no fórum. Mesmo sem cursar direito, que era um trampo quem fazia eram os estagiários, né? Mesmo sem cursar direito, eu fui acompanhar processo em fórum. Aí pegaram um estagiário lá, quintoanista, pegaram o cara e falaram, agora você vai ensinar o Cláudio a acompanhar processo. Aí o estagiário falava para mim assim, eu acho que você não vai pegar, esse trampo é difícil, não é simples não. Aí eu fui e comecei a pegar a manha. Difícil era morar na rua, malandro. Difícil era morar na rua. E ia lá, conseguia ver, pegava as certidões, tudo que tinha lá. Às vezes pegava o despacho antes de publicar, então você já preparava o advogado para ele já ir desenvolvendo a peça para dar a resposta e tal, e etc. E aí fui pegando a manha. Naquela época não existia celular, não dava para fotografar, era tudo na fichinha. Copiar mesmo. Na caneta, Então você redigia o despacho do juiz, você pegava o despacho e levava para a empresa. E aí eu fui ganhando espaço. Esse estagiário que achava que eu não ia pegar a manha depois, puta, você pegou, você conseguiu fazer o trampo. Eu achava que você nunca ia conseguir e tal, e fui pegando. E aí também ganhei muito espaço com a doutora Rita, aprendi muita coisa lá. Aprendi, inclusive, a fazer petição. Teve um momento que petições simples eu fazia. Petições de dilação de prazo. Às vezes, trabalhava com muita busca e apreensão lá. E era máquina, né? Era tratores. Então, às vezes, falava porque para a doutora Rita não interessava pegar o bem. Porque, às vezes, você ia pegar o bem já destruído. Deteriorado. Então, ela queria transformar a ação em depósito. Então, às vezes, você falava com o oficial de justiça, você ditava como ele fazia a certidão. Uma loucura. Mas a gente aprendeu a fazer o trampo, fizemos um trampo legal, e a doutora Rita era muito exigente, né? Isso fez a gente crescer, né? E aí nesse período, eu nunca me desvinculei de Vitória, nesse período, né? De engraxar sapato, de trabalhar aqui em São Paulo. Nunca me desvinculei, sempre eu ia muito a Vitória, eu tinha um vínculo muito forte com Vitória, minha avó estava lá, meus irmãos ainda estavam lá, uma parte deles, porque depois com o tempo todos foram vindo. E lá em Vitória também tinha uma menina que era uma amiga nossa de infância e que a gente tinha um namorico ali. Um namorico, até que esse namorico foi ficando mais sério. E ela acabou vindo para São Paulo, que é a Luziana, mãe dos meus 3 filhos mais velhos, né? E aí a gente formou a nossa família. Porque naquele período, em razão da nossa história, o meu sonho era ter uma família, né? Você via a sua família ali toda desestruturada, você não conhece seu pai, você não conhece... você não conhece uma família de fato, né? Organizada, que ceia no Natal, que tem esses momentos... Uma família doriana, né? Exatamente, dizem, né? Usa esse linguajar. Você não tem isso. Então você começa a sonhar com isso, né? E eu sou um cara que, historicamente, naquele período, especialmente aquele período que você está naquela coisa de entender o mundo, e você é um homem negro que não tem essa concepção, né? Não tem essa consciência, né? Racial, eu me apaixonava muito pelas meninas branquinhas, loiras. Sempre
me apaixonava pelas branquinhas, sempre me apaixonava, né? E a Luziana era uma namorada de infância mesmo. E aí a gente acabou tendo 3 filhos, eu e ela. A Amanda, o Caio e a Késia, né? A Amanda tem hoje 24 anos, o Caio 22 e a Késia tem 21. Uma escadinha, foi rapidinho, papum. Né? Mas quando eu caso com a Luziana, a gente não casou formalmente, mas a gente... Isso foi um namoro da época que você foi morar na rua. Namoro daquela época, daquele período. Você a conheceu no bairro ali que você morava. A casa dela, o barraco que ela vivia com a mãe dela, ele era 10 degraus abaixo do barraco que eu morava com a minha avó. E quando você foi pro mundo, você voltava para ver a Luziana? Não voltava, não. Não voltava? Não. Quando eu fui pra rua, morar na rua, não voltei mais no morro. Então você partiu o coração da mulher, então. Por foi aí. embora o grande amor? Por aí. Nesse período, sim. Aí você vem para São Paulo, não a ver? Não a vejo mais. Aí de São Paulo São Paulo que eu começo a voltar para lá. Aí eu ia lá, passava férias, passava algum período assim de 10, 15, 20 dias. Aí que eu retomo, né? Que a gente retoma essa coisa da relação ali de amizade que vira um namorico e depois vira um namoro... Seu primeiro amor. Meu primeiro amor. Luziana. E aí, cara, lógico que na Graxa, no período da Graxa também eu conheci o movimento negro, em razão de um choque que eu tive dentro da delegacia, engraxando o sapato do chefe dos investigadores. Uma pessoa chegou na sala, olhou e falou assim, nem para isso essa raça serve. Aí o Ferreira, que era o cara que eu estava engraxando o sapato, chamou a atenção do cara, falou, não, Claudinho não fala isso do Claudinho. O Claudinho é um cara que está sempre aqui, trabalhador, e a gente valoriza muito o trabalho dele, a gente respeita ele, é um cara sério. Mas esse cara era a primeira vez que eu vi ele lá e foi a última vez que eu vi, não vi ele mais lá. Mas isso me chamou a atenção, isso me despertou, me deu um estralo. E eu fiquei com aquilo na cabeça, essa raça nem presta. Nem para isso essa raça serve. Serve. E eu fiquei com aquilo guardado, eu era um adolescente, devia ter uns 13 anos e tal, 14. E aí eu fiquei com aquilo guardado, e um dia eu achei um negócio parecido com isso aqui, ó. Era uma folha de sulfite cortada em 4, uma xerox, e chamava para uma reunião de uma campanha que chamava Mano, Não Morra, Não Mate. Que era uma reunião que o MNU fazia. Era Mano, Não Morra, Não Mate. Campanha Mano, Não Morra, Não Mate. A ideia era o quê? Que todas as quintas tinha reunião de mobilização dessa campanha. Então, todas as quintas, a gente ia para a reunião e quem pudesse levar mais alguém, levava mais alguém. E ali discutia as estratégias da campanha, todo mundo saía com um pouquinho de panfletinho e fazia aquele trabalho ali de base mesmo, sabe? E nessa campanha nessa reunião conheci o Movimento Negro, isso era organizado pelo Movimento Negro Unificado, quem coordenava as reuniões era o Milton Barbosa, que é uma grande liderança do Movimento Negro, que a gente respeita muito, um cara histórico. Milton Barbosa é um cara fundamental, assim, um cara que pensa estrategicamente, sabe? O Milton foi colega de turma do Mercadante na Faculdade de Economia na USP, para ter o nível da intelectualidade do Milton Barbosa, né? Então, eu conheci lá o Milton Barbosa, o Movimento Negro, e lá eu conheci os Racionais. Porque o Brau participava das reuniões. O Brau, o Kelly J e o Ed Rock participavam das reuniões. O Blue não ia muito não, mas os 3 iam. O Brau, o Kelly J e o Ed Rock. E aí eu conheço o Movimento Negro. Eu me batizo no Movimento Negro, no hip hop, né? Naquela época, Racionais ainda era extremamente marginalizado, né? Era música de bandido. Os caras... esses caras aí defendem bandido. As mães não gostavam muito que a gente curtia rap e tal. Mas eu me batizo no Movimento Negro, né? E então eu já quando eu entro no meu primeiro emprego lá com o Rimantas, né, eu já sou um cara que já tem uma leitura de mundo a partir da consciência racial, simples ainda, muito modesta, porque eu estava no começo de tudo e tal, mas eu já tinha alguma leitura dessa coisa das reuniões que eu ia lá, não era uma coisa de movimento negro tão orgânico, né, profundo, de ter participado das formações, etc., mas a gente já sabia. Eu já comecei a descolar que o Borba Gato não era para ter uma estátua dele lá. Não era para ter uma estátua. Aquela estátua que eu passava todo dia. Admirando aquilo, sem saber a história. Aquele negócio enorme, um negócio imponente e tal.
a gente já começa a entender que aquilo ali era um bandeirante, né, um capitão do mato, e etc. Então, isso começou a vir à tona e tal. Então, quando em 98, né, eu resolvo me filiar ao PT, eu já entro no PT com essa bagagem, né, a bagagem da rua, a bagagem das leituras, já fazendo o EJA, né, já concluído o EJA do fundamental, já indo para o ensino médio, e com essa bagagem do movimento negro que foi fundamental para mim, né? Os seus alicerces, você começou a entender seus alicerces. Exatamente. E eu sou o primeiro da minha família que vou para o ativismo político, né? A minha família até então não tinha ninguém no ativismo político. Então, minha mãe não era ativista política, minha avó também não era, minhas irmãs até então não eram. Com 88 você tinha 12 anos. Não, em 98. 98, perfeito. Isso, 98 isso. que eu efetivamente me organizo dentro do partido político. Certo. Né? Quando eu vou para as uniões do movimento negro, já é ali 92, 91, 92, e em 94 eu consigo meu primeiro emprego. Então, quando eu entro no meu primeiro emprego, eu já estou com um pouco de bagagem política. Perfeito. Já. Mas é em 98 que eu me filio no partido, mas já com uma bagagem mais estabilizada. E trabalhando no escritório de advocacia. Trabalhando no escritório de advocacia. Não, trabalhando em 98. Em 98 eu já estava no escritório de advocacia. 94. Fiquei 3 anos no... Isso tudo foi ajudando você a se solidificar. Exatamente. Enquanto ativista, porque conhecedor de causas e efeitos, de leis, direitos e deveres, e a bagagem da rua. É isso. O alicerce da rua. E aí em 2000... Em 2000 nasce a Amanda, minha primeira filha. Sua primeira filha, em 2000. Em 2000. A essa altura, a Luziana já estava morando aqui em São Paulo. Pai. Vira o pai, aí aquela euforia de ser pai, né? Mas correndo o trecho, né? Porque aí você junta trabalho, ativismo político, etc. Repensou a vida um pouco depois que nasce a filha? Repensei, mas eu te juro que eu tô curtindo que é ser pai hoje, que eu tenho a Iana de 3 anos. De 3 anos. Porque naquela época eu era muito jovem, né? Eu tinha 23, 24 anos, né? E você não consegue perceber a relevância que é você acompanhar, de fato, o desenvolvimento de uma criança, né? Então, e você muito jovem também, você ainda está muito influenciado pela bagagem histórica, né? E a bagagem histórica que a gente acaba aprendendo é que a criança quem cuida é a mulher, né? Você tem que trabalhar para poder garantir o sustento da casa. E eu era muito isso, assim, sabe? Então, replicando as coisas dos antepassados. Exatamente. Né? O machismo histórico, essas questões, né? Então, eu confesso que eu poderia ter sido um pai mais presente na infância das crianças, né? Que hoje eu sou mais na infância da Iana, assim, sou mais presente, curto mais ela, curto mais eu e tal. Mas eu mais sensível. Mais sensível, Então, eu não fui um pai ausente do Caio, da Amanda e da Késia, mas eu também não fui o melhor pai. Eu poderia ter sido um pai melhor, como, por exemplo, eu tenho sido isso agora da Iana. Isso afetou na formação deles? Você acredita que isso? Eu acredito que não. Eu acredito que a formação deles não. Acho que a Luziana deu conta, eu, dentro das minhas condições, dei conta também. A rede que a gente tinha também colaborou bastante, né? Minha mãe, inicialmente, depois a mãe dela e a turma que acompanhou, né? Essa coisa. Eu acho que as crianças foram bem, né? Mas poderia ser melhor. Às vezes o Caio me dá umas cobradas. E aí, qual que é? Você podia ter sido mais próximo. Que é resquício daquele momento, isso, né? É isso. Mas eu considero que eu, assim, nunca teve quando a Késia, quando a Luziana, eu e a Luziana nos separamos, né? Quando a gente se separar, tá grávida da Késia. E aí ela continua morando aqui, mas depois ela resolve voltar para Vitória. E aí tem esse rompimento, mas assim, a Luziana nunca teve, ela sequer me ameaçou colocar na justiça. Então, quando a gente resolve separar, eu tive muita maturidade de sentar com ela e falar, ó, vamos conversar, vamos definir aqui,
Vamos definir que a pensão vai ser tanto? Vai ser tanto. Ok, ok. Você quer que eu te ajude a montar uma casa lá? Ah, eu quero. Então eu ajudei ela a montar a casinha Foram dela. parceiros, até na separação. Foi um parceiro. E sempre que eu tinha no meu trabalho aumento salarial, eu repassava o aumento salarial para as crianças. Então, a Luziana não me pedia aumento. Quando eu tinha aumento, você tinha sua consciência. dava a data base do ano. Proporcionalmente você Aí eu chamava ela e falava, ó, vou aumentar para tanto, tá bom? Teve um aumento aqui, vou aumentar para tanto. Então a gente nunca teve problema com relação à pensão, coisa de ir para a justiça, essas coisas. Nunca teve porque eu sempre fui muito consciente. E dá para ser assim, né? Dá Parceiro, assim, parceiro junto e parceiro também separado. É isso, é isso. Porque em razão disso vocês têm 3 filhos. E assim, minhas férias não tinha jeito. Ou eles vinham ou eu ia. Sempre desse jeito. Nunca dediquei, no período da infância deles, minhas férias para outra coisa que não para poder viver com eles. Assim, nessa separação, Claudinho, quando você lembra, poxa, eu já vim de um lar, de certa forma, desestruturado nessa parte. E aí você se vê no momento de ter que se separar, né? Porque é a coisa particular do casal, né? Que às vezes os filhos não entendem e tal, mas você foi filho. E aí você tem que tomar essa decisão de se separar e falar, caramba, mas meu sonho de família era estar aqui. Como é tomar essa decisão e como, né? Legal que você já me mostrou aqui que vocês são parceiros e isso deu certo, até a separação deu certo. Deu. Mas na hora de pôr o cabeção no travesseiro e falar assim, caramba, mano. Porque muitos dos casais hoje vivem em razão dos filhos, mas não tem mais o amor. E tem que ter muita coragem para isso e muita maturidade. Não, a gente, de fato a separação não foi algo tranquilo, foi difícil, né? Também não foi Mar de rosas. Não foi um mar de rosas, mas também não foi tão dolorido também, porque também a gente colaborou, né? Um e outro colaboraram. A maturidade ajudou. A maturidade ajudou. A gente teve maturidade para isso. Foi muito difícil do ponto de vista dessa coisa que eu carregava historicamente, né? Da vontade de ter uma família, de ter um lar, uma pessoa para dividir as coisas, uma família organizada. Isso machucou bastante, fez ter muitas reflexões, e eu tenho certeza absoluta que essa atitude de eu sentar com ela, eu propor a pensão e eu ter a postura leal a ela e às crianças de sempre que possível aumentar a pensão e também de eu estar sempre presente, de eu buscar assim, férias com as crianças que eu vou ficar, eu busco eles lá, eu trago eles para cá, juntava o dinheirinho, porque às vezes passagem de avião não é barato, então eu não trazia eles de ônibus, sempre era de avião, então juntava um dinheirinho antecipadamente para poder mandar. Eu acho que tudo isso que fez eu me organizar dessa forma para poder aproveitar os momentos, ter os momentos, deixar eles com uma condição boa e etc., é fruto dessa consciência. Seus filhos sentiram isso, sente responsabilidade sim, e união. Sim, responsabilidade e união. Meus pais se separaram, mas souberam fazer a coisa. Não, e eles, assim, o padrão de vida deles sempre foi um padrão melhor para o meio onde eles estavam, assim. Eles não eram crianças... A gente sabe, mora em favela, infelizmente, tem muitas total pessoas... discernimento de quando tem um abandono ou não. Ficam mais abandonadas, mais soltas, andam mais sujas, com roupinhas ali maltrapilhas e tal, não. Meus filhos sempre foram... Mas eu tenho certeza absoluta que eu poderia ter sido um pai melhor. Eu tenho certeza. Que você hoje não é que você compensa, é que hoje você tem um tempo para fazer isso com a menorzinha hoje, que é a Iana. Eu tenho mais maturidade também. Acho que a maturidade colabora. Porque quando você é jovem, você está muito disposto, né? Você está com muita disposição. Então você quer ir buscar as coisas. E isso me fez, de certa forma, me jogar muito no ativismo, me jogar muito no trampo. Muito dividido, né? Muita coisa. E muita coisa, você está vendo muita coisa, está com muita disposição, com muita energia, gás total. Então você deixa certas coisas que são importantes, são relevantes também de lado, achando que o ideal é você ir atrás do desejo mesmo, né? Isso me fez... E só hoje eu consigo também fazer essa leitura. Naquela época eu não tinha essa leitura, né? Você não enxergava isso. Cego, né? Cego. Teve alguém que te orientava, assim, além de tudo isso, Claudinho? Ou cara, você buscou orientação? Você sempre foi o seu próprio guru, o seu próprio psicólogo, o seu próprio orientador? Cara, na boa, a minha mãe, ela era uma pessoa que chamava muito minha atenção, porque andar na rua
eu estava exposto, especialmente engraxando sapato, muita poluição, né? Então, eu sempre chegava em casa com os olhos vermelhos. E a minha mãe sempre desconfiava que eu estava fumando maconha. E maconha era droga maldita da época. Sim, sim. Naquela época, maconheiro era o cão. Eu apanhei de um policial uma vez por conta dos olhos vermelhos. Eu trabalhava de repositor no supermercado. E olha como uma coisa do destino, assim, roubar sua fala muito rápido aqui. As causas e efeitos, né? Sim. E tudo que sai da gente volta pra gente. Eu vinha do supermercado, tava com um bornalzinho, porque eu tinha vergonha de estar com o avental do supermercado. Então eu tinha um bornalzinho que eu dobrava o meu avental e colocava e vinha com ele pra casa pra lavar, né? Porque eu tinha um lá no armário e trazia um pra casa. E eu, quebrada, né? Quebrada é sempre quebrada. Eu tô passando na beira de um campo assim e vem uma baratinha, né? Que era o Fusquinha. Pra quem não sabe o que é baratinha, era o Fusquinha, da polícia cinza e branco. Logo quando lançou o cinza e branco, saiu do preto e vermelho pro cinza e branco. E eu tô vindo com os olhos bem vermelhos, eu tenho facilidade de ter irritação nos olhos. Né? E cansado, estudava à noite, né? Chegava em casa às 7 horas ali praticamente, já tomava um banho e 7h30 tava na escola. E eu encontro esse cara, até falo o nome, Cabo Romeu. Era terrível lá na minha quebrada. Assustador. Branquinho, do cabelo enrolado e tal. E eu tô vindo assim. Aí quando eu venho, ele vem me dar uma blitz e tal. E eu tava com aqueles canivetes de cortar caixa, que você quebra a ponta assim quando cega, sabe? Industrial, né? Amarelinho, eu lembro até. E aí ele pega aquilo e tá falando, eu trabalho de repositor no supermercado e tal, e eu com o olho vermelho, maconheiro e tal, e deu um tapa na minha cara. Eu sempre fui criado na rua também, né, Claudinho? Lógico. Naquele estilo que você contou aí. E aquilo te dá, te acumula, né? Você fala, uma hora eu vou cobrar. Né? E aquilo vai, mas sempre, eu sempre fui um cara muito de conexão com Deus à minha maneira. E eu sabia que Deus podia, né? Só por Deus mesmo, tal. Cara, e aconteceu aquilo, olha só que coisa, aconteceu aquilo. E eu vou embora revoltado, chorando pra caramba. Eu tinha minha namorada, minha esposa hoje, era minha namorada na época, eu contei pra ela quando cheguei na escola, você tá com o rosto vermelho e tal, inchado, eu chorei porque a polícia fez isso, vindo do trabalho, e eu achava aquilo um absurdo, porque eu tô indignado, tô vindo do trabalho. E aí um dia, olha só como o tempo passa, um dia, nós estamos lá em Guaianazes e helicóptero da polícia pra lá e pra cá e tal, eu falei, caramba, os caras falaram lá pro lado da Rua 2, aconteceu alguma coisa e tal lá, acho que mataram um polícia lá. Né? E assustador, né? Matar um polícia naquela época, os caras vinham e matavam igual a Operação Escudo. Exatamente. Os caras vieram e faziam, né? Morria alguém, um policial, pode esperar que vai sobrar para todo mundo. Era quase que uma lei de... quase que um toque de recolher. E aí eu fico sabendo, né? A gente fica sabendo na quebrada, que um policial tomou um tiro no olho. Nossa. Eu tomei um tapa no rosto por conta do meu olho vermelho. E quem toma um tiro no olho numa ocorrência? Esse cara. Oh, meu. Até hoje eu tenho isso marcado na minha cabeça. A lei do retorno. E aí, quem conhece a minha história sabe, lá eu fico mais velho e tal, 18, 19 anos, eu entrei na polícia em razão, né? De tudo que as pessoas que conhecem a minha história sabem. Eu viro policial e eu tô ali no meio dos policiais ali na época, numa quadra de futebol. Quem está lá nessa quadra de futebol com o tapa-olho? Cabo Romeu. Esse Cabo Romeu. E aí eu cumprimento ele. Beleza, mano? Ele, beleza. Falei, eu lembro quando aconteceu essa ocorrência com você. Tal. Ele falou, tomei numa ocorrência. Aí ele querendo ser grandão, né? Mas eu não queria falar da ocorrência que ele tomou um tiro no olho, que ele ficou vivo. Eu falei pra ele assim, semanas antes eu trabalhava num supermercado, cara. Eu era repositor de mercado. Você me viu com o olho vermelho, você deu um tapa na minha cara, mano. Falando que eu tinha fumado maconha. Ele olhou, não entendeu nada, mas ele entendeu tudo. Que eu estava dizendo pra ele que aquilo ali era a lei do retorno. Louco. São algumas histórias que tem na minha vida. É isso. E quando você me falou sobre isso, desse trato, às vezes a vingança é o pior prato pra se degustar. Pior prato. E quem mostra é a vida. E a gente que viveu na rua, a gente sabe o quanto a vida cobra. Quanto a vida cobra, irmão. É isso mesmo. E aí, nesse ensejo do que a gente falou agora, irmão, eu quero abrir minha fala sobre esse alicerce que eu começo a entender quem foi o Claudinho de tantas lutas agora na ouvidoria. É isso.
consigo entender agora o cara firme, coerente, sensato, imparcial e que busca por justiça a qualquer preço. Agora me conta esse período, porque as pessoas que já entenderam o alicerce da sua história. 10 anos de idade, com a rigidez da avó, não aguenta, prefere a liberdade de viver nas ruas e arrisca viver nas ruas, que é um preço muito caro. Por 1 ano e pouco vive nas ruas até ser detido, ficado na Fundação Casa de lá, daquela região da época, extraditado para São Paulo, vamos dizer assim. Tipo isso. Extraditado, e aqui em São Paulo você retoma a sua vida e aí parte para o seu primeiro ofício ali de engraxate, junto com um amigo numa empreitada. Nessa empreitada, engraxa sapatos de empresários, de pessoas de uma outra empresa que, em razão de não querer participar do processo seletivo de alistamento militar, tenham a sorte de trabalhar numa empresa para fugir dessa obrigação militar, em tese. Lógico. Fazendo um bom trabalho por ser uma boa pessoa dentro dessa empresa, recebe um convite para trabalhar no escritório de advocacia e que autodidata, de alguma maneira, começa a frequentar os fóruns, conhecer peças processuais e xerocopiar ou tirar foto na caneta, que era diferente naquela época. Olha a dificuldade que é. Hoje, você vai ali no processo, você manda WhatsApp, é muito rápido. O cara copiava, tinha uma boa caligrafia. E aí entra para o movimento negro, né? Hip hop, manifestação, engajamento, ativismo político. Resgata o seu amor lá, traz para São Paulo, tem 3 lindos filhos. Isso. Mas nesse período há uma separação, né? E que é administrada de uma maneira muito inteligente, muito legal de se contar também, parceiro, que geralmente a gente ouve relatos aqui que cada um foi para o seu lado, e isso impacta nos jovens, nos filhos. Sim. Por isso eu perguntei se houve algum impacto, você disse que não, mas poderia ter sido melhor. E que hoje você se dedica mais ainda para a novinha, e ser pais e filhos, é sensacional essa sua história. Né? Um cara que sonhou ter uma família totalmente estruturada, 100%, começo, meio e fim, mas que tem uma separação no meio e constitui uma nova família, e que depois assume a responsabilidade, né? Mas antes disso, né, tem uma graduação em educação física, né, que antes disso, buscou o EJA, porque nesse emprego exigiram que você se tornasse, estudasse. Olha a importância do estudo na vida da pessoa, o conhecimento. E aí, para você poder desbravar o mundo e se tornar a pessoa que você se tornou. E aí, agora eu quero falar com o homem da justiça, o ouvidor, que eu vi várias vezes em situação de apuro, Sim. Né, debatendo com policiais no momento, no calor dos fatos, inclusive de policiais que foram em velório, impedir que acontecesse o momento, né, fúnebre, porque a gente tem um momento de maior dignidade quando a gente nasce, também no momento que a gente faleceu e que precisa ter toda a dignidade para ser sepultado, principalmente as pessoas que ficaram, seus familiares, e você foi lá, né, trabalhou frente aí a justiça com imparcialidade numa das maiores operações que já aconteceram em São Paulo depois da casa de detenção, que é a Operação Escudo. Depois da Operação Verão. Depois da Operação Verão, com autoridades que hoje estão no poder, que não são fáceis de se lidar, com o ex-Rota, que hoje é secretário de Segurança Pública, com um governador que não é do nosso estado, que veio de um outro estado que está perdido em razão do crescimento da milícia, e que a gente tem esse temor disso acontecer no nosso estado. Sim. E você brigou frente a tudo isso. Me fala, Claudinho. Pessoal, vocês estão achando que é brincadeira o que esse cara passou? Vocês veem que eu vou falar no termo que a gente usa aqui. Vocês veem que eu não estou moscando na história, hein? Conheço o Claudinho. Não está no Google, mas eu conheço o Claudinho. Acompanho o Claudinho, meu parceiro. Fala aí, cara, Claudinho. É importante, antes da gente chegar nesse momento da ouvidoria, é importante contextualizar, né? Eu sou um cara da periferia de São Paulo, homem negro, né, que vivenciou o que você vivenciou também. Eu também fui agredido por policial, também fui abordado de forma truculenta, fui maltratado. Eu já vivenciei as mesmas situações que um monte de gente que está assistindo a gente aqui também vivenciou e vivencia até hoje, né? Porque, infelizmente, isso não mudou, isso não melhorou. E já não é mais exclusividade do periférico. Não é. Né? Você acompanhou isso? A minha passagem pela ouvidoria
Nós tivemos um menino médico morto na Vila Mariana, né? Então não é exclusividade do Não periférico. é mais. Não é. Outro dia... Porque a violência, ela acaba uma hora chegando... Chega em todos os lugares. Né? Quando ela é muito difundida, ela vai chegando, né? Né? Sem limites. Outro dia, uma cônsul colombiana tomou um tiro na 9 de julho. É isso, não é mais exclusividade do periférico. Então, a violência tem esses efeitos colaterais, né? Essas nuances aí. Então, quando eu resolvi topar ser candidato a ouvidor da polícia, e eu refleti muito sobre isso, né? Eu pensei, pô, eu vou ser ouvidor da polícia com a história que eu tenho, né? Sendo do movimento negro, que historicamente, né, em 78, quando o movimento negro unificado se organizou em plena ditadura militar, ele se organizou em razão de uma violência policial. Uma pessoa que tinha sido abordada pela polícia foi morta dentro de uma delegacia de polícia, o Robson Silveira da Luz. Foi morta dentro da delegacia de polícia a partir de tortura, né? O Robson Silveira da Luz. O movimento negro, historicamente, sempre denunciou a violência policial. Desde o fim da ditadura, a polícia militar ela só tem aumentado o número de pessoas mortas a partir das suas intervenções, né? E, historicamente, esse número de pessoas mortas pela polícia, ele só vem aumentando percentualmente a quantidade de negros. Isso quer dizer o quê? Que se lá, sei lá, nos anos 80... 50% de quem a polícia matava era branco, 50% era negro, né? E naquela época era 30 mil. Não, hoje agora são 70 mil por ano, pessoas mortas no Brasil. Boa parte disso pela polícia. E em São Paulo, nesse momento, 80% de quem morre pela mão da polícia são pessoas negras. 80% chegou em São Paulo. E São Paulo é um estado que nós temos apenas 34% de pessoas negras. Né? O Estado. Então, nós estamos... Então, a gente pode considerar que esse número dobra. Esse número dobra quando a discussão é vitimização por parte da polícia. Então, o alvo é negro. O alvo é negro. Eu refleti sobre tudo isso. E o que eu pensei? Eu não posso virar ouvidor da polícia para ir lá fazer vingança. Perfeitamente. Né? Acabamos de falar que a vingança não é, exatamente. Não é opção. A vingança não é um prato tão palatável, né? Não. Nada. E aí quando eu vou para a primeiro alvo da vingança é o vingador. Exatamente. Ele que sofre. Ele que sofre. E por todos os aspectos, né? Aspectos. Ele não sofre só pela violência que ele vai desferir. Ele sofre também para praticar essa violência, para pensar essa violência, ele já está sofrendo, né? Ele vai multiplicar a violência que ele sofreu. Exatamente. Por isso ele sofre mais. Exatamente. Então, eu pensei muito sobre isso e defini que eu iria para aquele lugar para fazer isso que você disse que eu fiz, né? Para ser um cara justo. Para ser justo, para ser equilibrado. Então, eu fui com isso muito definido, né? Muito no foco. Podemos dizer assim que o ouvidor é a peça da sintonia fina da justiça, lá, no local dos fatos, como você fez. Você não ficou atrás de uma mesa. Ouvidor, as pessoas falam, ouvidor, uma autoridade atrás de uma mesa. Eu vi você no campo de batalha, lá, no momento. Né? Então, a justiça ela se faz lá, nos órgãos competentes, nos fóruns, né? Lá junto com as autoridades, mas você sai da sua zona, vamos dizer assim, de conforto, dentro do seu gabinete, e vai lá fazer essa sintonia fina. Não é assim. Puxar a orelha do policial, discutir como você discutiu, com toda a truculência, com aquela ameaça no seu entorno, ameaçado de ser preso, ameaçado de diversas coisas. Né? Eu temia. Eu fui muito perseguido. Eu temia, cara, por você ser forjado. Então, isso aconteceu muito, eu fui muito perseguido. Eu falei, cara, os caras não estão aguentando. Se ele pudesse, naquele momento, os caras te davam um tiro. Eu vi momentos tensos você passando. Uma faixa de Gaza você estava vivendo. Eu fui muito perseguido. Eu percebi muitas vezes no meu bairro P2 rodando por lá. Percebi gente me observando. Percebi muitas coisas, né? Porque eu sou muito atento, sou muito ligado, né? Viveu na rua. Falo de novo do seu alicerce. Viveu na rua, tem a sagacidade. Então eu fui percebendo essas coisas. E fora isso, tinha também as muitas vezes que figuras, né? Figuras do meio de segurança pública, sejam parlamentares, expoentes, etc., que faziam, próprios policiais da ativa, que faziam
menções ao meu nome tentando me associar ao crime organizado, ao crime, etc. Quando eu fui nomeado, um deputado da bancada da bala, que não vale a pena nem citar o nome dele aqui, ele fez a seguinte postagem no Twitter. Ele escreveu o seguinte: o ouvidor da polícia é ex-FEBEM, só falta nomear o Marcola para a administração penitenciária. Sabe, muita maldade, né? Bem falta, extrema-direita. Uma falta de respeito, assim, fora do comum. Então, eu fui muito determinado de que eu não poderia ir para aquele lugar fazer vingança. Quando eu chego lá, eu me deparo, a partir inclusive do apoio e colaboração de alguns amigos que são policiais, que eu já conhecia, por exemplo, tem um policial chamado Navarro. Ele é um policial aposentado, é um senhor já tem 70 e poucos anos e tal, mas eu conheço ele há mais de 20 anos. E há mais de 20 anos ele fala para mim: Claudinho, a polícia tem uma casa grande e uma senzala. A polícia trata mal os praças. Lá na polícia só quem tem vez são os oficiais. Exatamente. Então o que eles fazem? Eles massacram os praças. Os praças saem de lá de dentro massacrados. Quando eles vão para a rua, eles transportam essa desconsideração. Todo aquele maltrato que ele sofre, ele desconta na sociedade. Desconta na sociedade. Então, ele foi me alertando dessas coisas. Concordo, gênero, número e grau. Existe até uma denominação entre os sangues azuis. Sangue azul, os oficiais, né? E os praças, qualquer coisa. E ele me explicou muita coisa. Ele me explicou muito sobre os alojamentos diferenciados, o rancho diferenciado, né? Ele falou assim, os caras, eles se reuniram ali numa... Ele falou um nome. Tem uma nomenclatura que ele usa que para poder denominar como que os oficiais se protegem, né? Aí ele pega e começa a comparar as legislações. Por exemplo, um praça, ele pode ser mandado embora pelo comandante-geral, um oficial só pode ser mandado embora pelo governador. Então você já percebe as diferenças aí, né? A blindagem, E lógico que... Eu posso, pegando o gancho do que você está falando, eu cometi crimes, erros, enquanto policial. Na verdade, não entrei na polícia para ser, quem sabe, né, pode pesquisar. Eu cometi no mesmo período que um capitão cometeu crime também. Eu fui para o presídio. Ele ficou numa sala especial na cavalaria. Os oficiais que foram lá e queriam até me bater e falaram absurdos para mim no dia do flagrante, eram os mesmos policiais que atravessavam do 2º Batalhão de Choque para a cavalaria para visitar o seu amigo bandido. Eu cometi um delito específico, pontual. Esse cara cometeu diversos delitos, inclusive, não vou citar nomes aqui, né? Mas eram relacionados a roubos de cargas e carretas. E quantas vidas foram tiradas na Dutra ali, de carreteiros, que esse cara coordenava. Então, veja bem, eu sou um praça, sou um lixo, tem que morrer. E é bom que se diga que eles se referem à praça como lixo. Como lixo. É isso que eu ouvia ali. E eles atravessavam a rua para visitar o outro com toda a pompa de oficial na cavalaria. Cela de Estado-Maior ali, tratado, e aquela confraria, aquele... Confraria, esse é o nome. Isso, a confraria. Eles são uma confraria. Para beneficiá-lo, ajudá-lo. E eu já fui escorraçado. E ele ficou tratado ali até que... Mas era tanto B.O. desse cara que aí, por fim, acabou chegando o dia dele. O dia dele mas também. Nessa comparação que você está me falando, eu vivi isso na pele. É isso. E assim, eu também tenho um caso que envolve capitães, muito parecido com esse seu. Tem um capitão que, durante a minha gestão, ele entrou no alojamento de um praça, o Praça Laranjeira, né? O praça que dorme no quartel, né? E não cortando-se para as pessoas depois não fazerem crítica. Eu não queria regalia alguma, viu? Eu cometi crime mesmo. Mas eu tinha que ser tratado com dignidade. As mesmas dignidade que o oficial foi tratado. Não regalias. Tratado com respeito. Ele, além do respeito, ele teve regalias. Exatamente. Eu, além do desrespeito, o chicote estralou no meu couro. É isso. É o que eles fazem com os praças, né? Então, o que aconteceu? O oficial, o capitão, comandante da companhia, ele entrou ele chegou na companhia, ele foi até o alojamento do praça, o praça estava dormindo, era um sargento,
um terceiro sargento. O praça estava dormindo e ele executou esse praça. Eu sei desse caso no interior. Bauru? Não, foi aqui em São Paulo. Aqui em São Paulo? Foi aqui na Zona Sul. Isso. Sargento Julian. Eu lembro desse Sargento caso. Julian foi morto dentro do alojamento, dormindo pelo capitão, né? O inquérito tem quase 1 ano e meio, não foi concluído ainda. O inquérito. O inquérito. O inquérito Quanto policial. mais denúncia. Inquérito. Não saiu da fase de inquérito ainda. Da fase de inquérito. 2 meses depois, um sargento... Acontece exatamente o contrário. O sargento, ele não entrou no alojamento, ele entrou na companhia e matou... Um oficial. Um oficial, um capitão, comandante da companhia, e matou um sargento. Só inverte a história. Inverteu. Esse sargento, com 6 meses, ele estava condenado a 50 anos de cadeia. E o oficial que matou o sargento 2 meses antes, o inquérito ainda não foi vencido. É esse o tratamento que... eu acho que logo vem promoção major. Tá para ser. Tá pra ser. Saiu notícia agora. Tá para ser promovida a major agora, porque tá tendo uma promoção nesse momento. O almanac. O almanac, e aí ele tá lá em cima. Exatamente. Vai ser promovido. E aí fica cada vez mais difícil ver uma condenação. E tá trabalhando no quartel do Comando Geral. É isso. É esse o tratamento que se dá. Ouvidor, e aí? Então, é isso. Então, o que a ouvidoria foi... Por que a ouvidoria foi relevante para mim? Foi relevante para eu também poder entender essas coisas, né? Entender que... Entender o incompreendível. O incompreensível. O que não dá para se entender. O que não dá para se entender. O que não dá para se entender. Então, aí eu, lógico, tive também conhecimento com os casos dos policiais injustiçados, porque a essa altura... E como está a família do oficial? A família do oficial foi feita justiça, porque o sargento está condenado a 50 e poucos anos. Está preso. E a família do sargento lá que foi morto? Está esperando resposta. Está esperando resposta. E a justiça brasileira? Que pode dizer, como pesa? Esse martelo bate onde? Exatamente. A justiça brasileira até então está de braços cruzados. Um martelo bate lá, sentenciando. O outro bate tambor? Precisamos ver. Esse é um caso, inclusive, que a gente acha que tem que ser denunciado internacionalmente. Porque o caso não anda, não vai para frente. A câmera corporal do policial que faz o primeiro socorro, eles deram um fragmento de imagem. Eles não deram a imagem inteira. Eles mexem no corpo. Eles mudam a cena do crime. Eles tentam reanimar um cara que tomou... Que tinha sido alvejado há mais de 40 minutos e estava morto, não tinha sinal vital. É plantada uma arma na mão do cara, um 32, que não funcionava. Depois vai se pesquisar esse 32 foi entregue numa campanha de desarmamento em Araraquara, que é a cidade do capitão. E o policial, porque ele tentou montar a cena do crime, né? Uhum. Ele coloca uma arma na mão do sargento, na mão esquerda, o sargento era destro, uma arma que não funcionava e o sargento tinha uma .40 em carga para ele, se ele fosse atirar no capitão para poder justificar ali uma eventual troca de tiro. Evidentemente que ele ia utilizar a melhor arma. Exatamente. Ele queria um objetivo. Né? Mas o sargento estava dormindo, tem marca de tiro, porque ele está em decúbito dorsal, tem marca de tiro em cima da barriga dele, porque ele deu vários tiros e alguns ele não acertou. Então você tem marca de bala passando de raspão na barriga do cara, sabe? Ninguém troca tiro de barriga para cima. Motivo torpe, sem chance de defesa. Exatamente. Diversos agravantes. Exatamente. E o cara tá trabalhando. E o outro que entrou e atirou no capitão dentro da companhia, tá preso, 50 anos de cadeia. Sargento, primeiro sargento, 29 anos de carreira. E qual a razão que levou a isso? O senhor tomou conhecimento? Esse outro caso era o seguinte, trabalhava ele e a esposa na companhia. E eles tinham um filho que tinha um déficit, um adoecimento mental. Perfeito. Então eles revezavam, eles tinham um plantão que era um plantão que permitia que eles revezavam o cuidado com o filho. Então, no dia que no período que ele estava de plantão, ela trabalhava, no período que ele estava de plantão, ela trabalhava, para poder se revezarem no cuidado com o filho. E aí parece que esse capitão mudou esse plantão e isso trouxe um transtorno muito grande para a vida dele. E aí ele... Porque uma das armas principais, quando os caras não gostavam da gente, é mudar a escala
transferir de batalhão. Escala é ferramenta de perseguição. Ferramenta de perseguição, exatamente. Ferramenta de perseguição. Porque sabe que vai atrapalhar, porque todo mundo sabe que o cara faz uma Exatamente. atividade extra, um bico, alguma coisa. Ou no caso dele não era nem para bico, ele tinha O cuidado com o filho com especial. uma criança especial. O cuidado com uma criança especial. Então é isso. Isso eu fui aprendendo, né? Eu fui entendendo. Eu fui entendendo que às vezes o comandante não gosta de você, descobre que você está estudando, muda a sua escala para você não estudar. Sim. Às vezes o comandante não gosta de você, sabe que você tem um bico bom, ele muda a sua escala para você perder o bico. Então o ouvidor, na verdade, você também tomava conta até dessa parte, intervia nessa parte da manutenção e do cuidado com a cabeça do policial, enquanto como ele era tratado dentro da sua própria unidade, no âmbito profissional. Exatamente. Porque às vezes as pessoas falam assim, é conflitante, pô, o cara tá defendendo a sociedade contra a polícia. Ou defendendo a polícia contra a sociedade. Não é isso. Ela é 360. Você interferia até no trato dos comandantes. Tinha gente que falava que o ouvidor defendia os bandidos contra a polícia. Por quê? Porque muitas das nossas ações também tem uma questão com a opinião pública. Uhum. A opinião pública, ela pauta muito quando o ouvidor contrapõe o trabalho policial. Mas ela não pauta quando o ouvidor faz a defesa do policial. Então, o que acontece? O que acontecia? Uma coisa que a gente descobriu também. Em 2023, assustadoramente, morreram 9 policiais em confronto. 9 em confrontos. Uhum. E 31 policiais morreram de suicídio. 31 suicídios. Qual que é o maior problema? O que mata 31 ou o que mata 9? 31. O que mata 31. Isso 31 da ativa. Se for contar os que foram mortos por suicídio em inatividade, vai dar 42 no ano de 2023. Essa era uma questão que chamava a nossa atenção. Eu tive uma notícia uma vez que é a instituição que mais comete suicídio. Sim. A instituição policial. É assustador. É assustador. Militar, né? O dado militar. O dado de suicídio da polícia militar, ele é mais que epidêmico. Se você for comparar com os dados de suicídio da sociedade. Ele é mais que epidêmico. Uhum. Se você for fazer o recorte só da corporação. Então a gente pode dizer que é uma instituição adoecida. Não tenha dúvida disso. É uma instituição adoecida. Só que esse adoecimento, ele se dá em razão de tudo isso que a gente discutiu aqui e constatou, dessa trajetória. Dessa cerca entre o comandante e o comandado, desse trato do comandante e do comandado, dessa tudo ferramenta isso. De perseguição, dessas prerrogativas que sufocam o comandado. Exatamente. Por quê? Porque a polícia militar, ela tem como base, como princípio basilar das suas relações internas, a questão hierárquica. Né? Então, muitas vezes o comandante, ele fala para o comandado... Antiguidade é posto, todas essas brutalidades que a gente... Exatamente. Isso é brutal só de ouvir. E o comandante fala para o comandado o seguinte, aqui eu dou a ordem e você obedece. Você não pode questionar a ordem. Uhum. Né? Essa coisa você não pode nem praticar que ordem absurda não se cumpre. Exatamente. Porque senão você é sujeito a uma insubordinação que no Código Penal Militar é equiparado a um crime hediondo. Você vai para a rua. Você vai para a rua. Subordinação motim. Exatamente. Então é muito grave. Então o cara não se insubordina. Então se o comandante... E parece que a coisa é desenhada. Ele vai destruindo a reputação, né? Porque primeiro você toma uma parte, depois uma segunda parte com cadeia, e aí até o ponto que você tem de tantas partes que você tomou, você é expulso. Você é expulso. E parece que foi tudo muito desenhado. Assassinato que ele seletivo. Faz? Exatamente. E aí o que ele faz? Ele faz o seguinte, ele te coloca, ele vai te massacrando, o oficial, né, o comandante, vai te massacrando, você vai acumulando essa raiva, descontando na sociedade, aí quando a sociedade resolve reclamar, quem atende ela no batalhão? O comandante. O comandante. Aí o comandante põe aquela senhora, ou aquele senhor que foi agredido pelo policial dele na rua, dentro de uma sala com ar-condicionado, serve um café, uma água, um suco, conversa com ela num tom de voz perene, né? E aí ela sai dali achando que o problema é o praça. É o praça. Porque o policial é educado. O comandante, ele é um cara... É fino. Nem dá para acreditar. É um homem desse que eu preciso para ser o meu policial na rua. Exatamente. Mas ele não prepara o seu policial para ser isso. Eu não acredito que existe esse policial. Porque o que me atende lá na rua exatamente.
Então, eles constroem tudo para que essa perspectiva deles seja uma perspectiva que seja perpetuada. Perpetuada, né? A sociedade vê o oficial como sendo o salvador da pátria e o praça como sendo o monstro, né? Então, isso tudo eu aprendi na ouvidoria. Agora, nós temos 10 minutos, já passou de 10 minutos aqui para a gente encerrar. Eu queria um ponto de vista seu, Claudinho, por toda essa expertise, mas eu não queria um ponto de vista do ouvidor agora, frente a tudo isso, não. Eu queria um ponto de vista daquele garoto que optou com 10 anos de idade de morar na rua, olhando para o futuro. Você, garoto, lá na rua, agora abre aquele leque assim, você olhando assim, tudo isso que você viveu, sendo ouvidor, sendo tudo, e me dizer aqui onde o Claudinho quer chegar agora. Com esse seu senso de justiça, com tudo isso que você viveu na rua de experiência, depois de ter passado por essa experiência de ouvidoria, debatendo com o governador, com o secretário de Segurança Pública, ou seja, na parte mais crítica da sociedade, que é a segurança pública, lidando com o povo, lidando com o policial oprimido dentro da sua própria instituição, que leva a sua opressão para a rua e desconta no povo, que isso se transforma em agressões, violência, um trabalho mal feito e até morte das pessoas. E você viveu dentro desse turbilhão, agora o Claudinho para que se senta e fala, já não sou mais ouvidor, agora eu sou ouvidor do público pelo legado que eu deixei, mas onde o Claudinho quer chegar agora? Para continuar essa sua militância. Claudinho, vem que roupagem daí para frente, para continuar essa luta, Claudinho? Cara, eu acho que a gente, assim, a relação com essas mães que perderam seus filhos, né? Mesmo as mães dos policiais, mas as mães das famílias da Baixada Santista, de todo o estado de São Paulo, Bauru, Itu, um monte de cidade que está vivendo, né, nesse momento, está vendo nesse momento a violência policial e tendo seus lares destruídos, suas famílias, né, destruídas, alvejadas pelo Estado e etc., me fizeram crescer, né? E também esse outro lado de pensar o lado do policial, de entender o lado do policial. Que não é seu inimigo. Que não é meu inimigo. E que também não é inimigo da sociedade. E não é inimigo da sociedade. Não é inimigo da sociedade. Isso tudo me fez compreender o mundo melhor e compreender melhor essa mecânica de funcionamento dessa instituição que é fundamental. Eu tenho dito para as pessoas o seguinte, que nos próximos 20, 30 anos, nós vamos conviver com o debate sobre segurança pública. Né? E é a nossa tarefa radicalizar no sentido de fazer com que essa política pública ela tenha a participação da sociedade. Porque se você for olhar de todas as políticas públicas, primeiro, a Constituição da República do Brasil, ela é um documento, né? Ela é uma carta, uma legislação que convida a sociedade a participar da política pública. Né? Ela é um chamado, Constituição Cidadã. Né? Então você vai ver, na saúde você tem um monte de ferramentas de participação, na educação você tem um monte de ferramentas de participação, mesmo no esporte, na cultura você tem ferramentas de participação, na política de segurança pública isso é escondido. O secretário de Segurança Pública de São Paulo fala que quem nunca entrou numa viatura não pode discutir segurança pública. Agora, como que a dona Mariana, minha mãe, né, ela não pode discutir segurança pública se ela financia segurança pública? Então, o que eu estou pensando nesse momento? Eu estou pensando que, com tudo isso que eu acumulei, com tudo isso que eu aprendi, com tudo isso que eu tomei conhecimento que existe, eu preciso fazer com que isso ecoe. Então, eu acho que a minha principal tarefa nesse momento é mobilizar a sociedade para que ela, com o seu conhecimento, o conhecimento popular, o mais popular possível, mas também o mais científico possível, possa ser aproveitado no sentido da gente construir a segurança pública dos nossos sonhos. E a segurança pública dos nossos sonhos tem um policial cortês, tem um policial que ganha bem, tem um policial que está feliz por estar naquela profissão, que está feliz por trabalhar naquele bairro, por atender aquela senhora, e tem também uma senhora muito feliz com essa política de segurança pública, que se sente cidadã nessa relação, que não visualiza, não enxerga a possibilidade de um policial agredir o filho dela numa abordagem,
do policial tratar o filho dela mal, nem do policial entrar na comunidade que ela mora, chutando a porta e dando tiro a ermo, afetando as pessoas. E eu avalio que isso só pode ser possível se a gente tiver múltiplos olhares de vários pontos de vista para essa política de segurança pública, né? Então a gente precisa cumprir o que determina a Constituição da República no que diz respeito à segurança pública. Uma política com participação popular e social, onde a dona Maria, a dona Joana, a dona Mariana, a dona Esther, uma vez por semana ou a cada 15 dias, saiam das suas casas, uma com 3, 4 pãozinhos na sacola, outra com uma garrafa de café, a outra com uma garrafa de leite, e vai lá na companhia da Polícia Militar, chama o capitão. Ô, capitão, hoje a gente veio aqui para discutir com o senhor a segurança que a sua equipe está fornecendo para a gente aqui. Vamos tomar um café. Vamos tomar um café, vamos bater um papo. Ó, capitão, isso que aconteceu na porta da escola não pode acontecer. Eu tive uma ocasião com meu filho, na porta da escola, foi abordado por um policial, na porta da escola que ele estudava, foi abordado por um policial, e o policial abordou ele com truculência, agrediu ele e falou para ele o seguinte: eu não quero te ver aqui nunca mais. Como que o policial fala pro meu filho que não quer ver ele nunca mais na porta da escola, se ele estuda lá? Eu não era ouvidor. Eu fui no comandante. Comandante, meu filho tá proibido de ir pra escola? Não, por quê? Porque o seu policial falou para ele que ele não quer ver ele mais lá na porta da escola. O que tá acontecendo? Ele quer ver o meu filho aonde se ele não quer ver ele na porta da escola? Então, isso não pode acontecer. Essas distorções, isso não pode acontecer. Então, eu estou me autoimpondo o desafio de correr o Estado e o Brasil, se necessário for, para discutir com a sociedade o quanto que é relevante ela participar da política de segurança pública. E eu já tenho feito isso, estou rodando, já fui em vários lugares, né? Porque muito se propaga dos deveres, né? Exatamente. Você vai falar dos direitos que a sociedade tem. Dos direitos que a sociedade tem. Encorajá-los, mostrá-los. Encorajá-los, mostrá-los. Porque a gente só vai mudar isso se a gente se mobilizar e se organizar para estar lá, né? E aí eu estou nessa missão de rodar o Estado, de rodar o Brasil, se necessário for, de ir em locais como esse aqui que a gente está, né? Podcast, lugares que a gente possa fazer a nossa voz ecoar mais, chegar em mais pessoas, né? E potencializar essa possibilidade. Para além disso, né? Eu estou escrevendo livros, tem algumas coisas aí que a gente deve soltar no próximo período de publicação sobre essa experiência, sobre a relevância dessa experiência, e é lógico que a gente continua no ativismo político. E no ativismo político, a minha pretensão é ser candidato a deputado. Quero ser candidato a deputado estadual. Por toda a sua trajetória, por toda a sua história, um excelente nome. Exatamente. Precisamos de um legislador competente que tenha pisado na lama. É isso. Essa é a nossa pretensão. E é isso. E é como deputado estadual fazer um trabalho equilibrado também. Um trabalho equilibrado de conhecer e reconhecer o trabalho e as dificuldades que o policial tem, mas de conhecer e reconhecer também a dificuldade que a população tem de lidar com essa política que ainda é muito distante das pessoas, né? Que ainda está muito aquém da necessidade e do desejo que essas pessoas têm. Então nós estamos firmes aí nessa luta. Sensacional. É isso. Cara, eu confesso aqui que encerrando a nossa entrevista, eu estou não só impressionado, como impactado. Por isso agora eu consegui entender toda a sua postura, não só de coragem, mas de hombridade. E a propriedade com que você falava com as autoridades sem pestanejar e sem recuar um passo, né? Mas com sede de justiça e de estabelecer justiça, né? É isso. Para os mais fracos, vamos dizer assim. Não dá para admitir que o policial vá no morro do São Bento, em Santos, que mate uma pessoa e nesse entreveiro que ele tem com essa outra pessoa, ele mata uma criança de 4 anos de idade. Não dá para compreender e aceitar, muito menos, que essa polícia que matou aquela criança de 4 anos cerque o velório, o cortejo e o sepultamento dessa criança, constrangendo a família, intimidando a família, gerando mais transtorno e mais insatisfação e indignação naquelas pessoas. Então, quando a gente vai lá e chama a atenção do policial
que está fazendo uma abordagem já descabida, porque ele agrediu a pessoa abordada, a gente também está dizendo para ele que aquilo que ele está fazendo ali é um desrespeito a um ato fúnebre, fundamental, de uma criança de 4 anos. De uma criança de 4 anos de idade. A dignidade da criança, da família e de uma sociedade. De uma sociedade, sabe? O chefe do Centro de Comunicação Social da polícia chegou a defender a redução da maioridade penal, mas morreu uma criança de 4 anos. Você vai reduzir para quanto a maioridade penal? Já nasce morrendo? Exatamente. Porque é filho de pobre? Já nasce sendo preso, já nasce algemado, né? Já nasce sentenciado. Exatamente. É isso que ele defendeu. Quando ele defende que tinha que ter redução da maioridade penal. Então isso é um absurdo da política de segurança pública de hoje, que a gente precisa mudar. O efeito cascata. A formação, a legislação, o legislador e o executor. Exatamente. Que é o fantoche. E nunca é tarde de lembrar que a legislação que dá origem para as polícias militares no Brasil é uma legislação da ditadura. O decreto 667/69 é um decreto da ditadura militar que faz uma menção objetiva no seu caput de submissão daquela legislação ao ato institucional número 5. Foi o ato mais violento da ditadura contra o civis, o AI-5. Então, esse decreto 667/69, ele no seu caput ele já faz uma menção de submissão daquela legislação ao AI-5. E que queriam ressurgir recentemente. Exatamente. Eu acho que isso explica bastante sobre o que são as corporações militares no Brasil, né? Outro aspecto, a gente fica discutindo, toda vez que a gente vai discutir a violência policial, a gente quer discutir a formação dos policiais, né? Só que quando você vai lá na LDB, no artigo 83, a LDB é a lei que dá todas as diretrizes, é a bíblia da educação brasileira, né? Então, ela que dá todas as diretrizes de como será feita a educação no Brasil. Quando chega na educação militar, eles tiram da LDB, que é fiscalizada pela CAPES, pela sociedade, etc., né? Conselho Nacional de Educação, e criam uma lei específica para os militares. Então, quando você está discutindo a escola cívico-militar, formação militar, você vai fazer o que você quiser. Então permanece. Isso. As doutrinas da ditadura permanecem vivas. Isso. Você pode sólidas. fazer. Aí você vai na Polícia Militar de São Paulo e eles vão falar assim: mas metade da nossa carga de formação são direitos humanos. São direitos humanos aos moldes dele. A gente não consegue fiscalizar isso. Direitos humanos, para mim, não é o mesmo direitos humanos para você. Não é. Exatamente. Tinha um sargento que falava na época, que só para sintetizar o que você falou, ele falou assim: paisano é bom, mas tem muito, tem que morrer um pouco. É isso. E eles têm uma outra coisa que os tornam mais brutais ainda, um outro discurso que diz assim: quem gosta do policial é só a sua família e olhe lá. Então, quer dizer, ele diz com isso que o seu policial não pode gostar de ninguém. Então é sempre uma sucessão de justificativa e uma criação de um instrumento violento através do agente de segurança pública. Esse é o desespero deles para que a Guarda Civil Metropolitana não seja transformada em polícia municipal. Porque uma polícia Porque ela é criada de uma outra maneira, é formada de uma outra maneira. A população vai lidar com uma polícia não é o mesmo manual. Exatamente, com outro manual, com outra orientação, né? Então, não é bom ter uma polícia municipal, porque se você tiver uma polícia municipal que tenha sindicato para defender seus interesses, que tenha uma outra formação, um outro manual, que tenha uma porta só de entrada, que o cara entra a guarda agora, ele pode virar comandante da guarda ali na frente. Exatamente. Né? Então, isso tudo aponta para um novo modelo de segurança pública. Não tem um peso do R2PM. Exatamente. Né? Do I-40. Do I-40. É isso. Irmão, a gente ia longe nesse papo aqui, porque você é sensacional. Tamo junto. Além de ser meu parceiro, meu quebrada. Obrigado. Um cara que eu respeito muito, mais ainda agora por ter conhecido toda a sua história. Obrigado. Desde que eu não tinha ideia que você com 10 anos foi pro mundo. E, cara, tá aqui com vocês, encerrando essa entrevista com o nosso ouvidor popular agora. E eu arrisco a dizer que você, vamos dizer assim, com nada, com a coragem, chegou onde chegou. Imagina agora, depois de ter feito esse trabalho sensacional, com muita obstrução no seu caminho como ouvidor. Eu vi você sofrer muito. Eu tenho certeza que de 100% do que você gostaria de alcançar,
Você não alcançou 30 por várias barreiras, mas não deixou de lutar por 100% delas. É isso. Não sei se eu errei o número, irmão, mas vai acompanhando a trajetória, vendo o que você trabalhou e vendo os resultados, porque depois comecei a ver julgamentos de coisas que você bateu de frente, vi julgamentos, infelizmente, com absolvição, né? Com arquivamentos, enfim, com essa trajetória que você acompanha da inversão do capitão que matou o sargento que matou o capitão, inversão de valores e julgamentos. Aí, então isso mostra que de toda a sua batalha para ter alcançado como ouvidor, e você passou agora o cargo, né? Passa-se para um outro, não sei quem é o ouvidor ainda. Depois vou procurar saber e pesquisar e fazer uma comparação desse momento que vocês viveram, mas eu não quero falar mais da profissão, nem falar de nada disso, eu quero falar da pessoa sensacional que você se transformou ao longo dessa história. Obrigado. Tem meu respeito no mais alto grau, meu irmão. Obrigado, você também é uma referência, saiba disso. E a gente tem um carinho, um respeito muito também pela sua trajetória, por tudo que você construiu. E saiba que você é um farol pra gente também nessa caminhada, nessa trajetória. Obrigado também, irmão. Obrigado por tudo. Fico muito feliz por isso e quero continuar somando e compartilhando com você e com todos os nossos iguais por dias melhores para nossa sociedade. Tamo junto. Tamo junto, irmão. Sensacional. Valeu. Obrigado. Satisfação, Valeu. mano. Claudinho. Valeu, galera.